Depois de quase um ano e meio expondo Levítico, hoje nós chegamos ao fim do livro de Levítico, no último capítulo, capítulo 27. Um texto sobre votos, e é exatamente o texto que nós vamos encerrar a nossa exposição no livro de Levítico. Vamos ler todo o capítulo, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferece ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, a tua avaliação, e será sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes, até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu àquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação,
e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém. Vamos à presença de Deus, irmãos, em oração mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra e pela oportunidade que temos de ouvir o Evangelho na antiga aliança. Pedimos ao Senhor, de maneira graciosa, fale conosco, trazendo glória ao teu Filho e edificação ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. O que repousa no coração da religião e da santidade? O que está a essência da religião e da santidade? Sem uma está compromisso e promessa. Nós temos diante de nós conceitos que são claramente revelados na Escritura Sagrada, que nos ajudam a entender que Deus estabeleceu para nós um modo de conduta. Veja, nós temos alguns pontos que nos ajudam a entender. Deus estabeleceu promessa e cumprimento, promessa e responsabilidade, promessa e comprometimento como base da nossa relação com Deus. Ora, diante disso, nós podemos dizer que a religião é baseada na promessa e no compromisso de Deus para comigo e na promessa e no compromisso meu para com Deus. O que Deus prometeu e se comprometeu comigo e o que eu prometi e me comprometi com Ele. Não há como fugir desse princípio. O capítulo 27 do livro de Levítico, irmãos, ele é um capítulo disputadíssimo dentro da estrutura da interpretação do texto. Veja, por uma simples razão. Muitos acreditam, veja, e equivocadamente eu diria, muitos acreditam que o capítulo 27 foi inserido posteriormente no texto, porque o livro de Levítico termina no capítulo 26, porque no verso 46 do capítulo 26 ele diz assim: são estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Como se dizendo, aqui encerra o livro, tudo o que Deus entregou a Moisés. Entretanto, a última parte do capítulo 27 também traz meio que um resumo de tudo isso. Veja, por favor, no verso 34, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Ambos terminam com a mesma ordem, isto é, o mesmo conceito. Aqui resume toda a lei que Deus deu e Deus entregou ao seu povo no Monte Sinai por meio de Moisés. Mas o capítulo 26, você vai lembrar da nossa exposição 2 domingos atrás, nós vamos lembrar que não existe a palavra juramento ou voto no texto.
mas existe sim um conceito bíblico de que Deus se comprometeu com o povo, quando ele disse: se vocês obedecerem, vocês receberão tais benefícios. Se vocês não obedecerem, vocês receberão tais condenações por isso. Veja, aqui Deus faz promessas e, de modo claro, ameaças. Esse tipo de linguagem é o conceito do compromisso e da promessa estabelecida. Deus diz ao povo o que ele vai fazer se eles obedecerem, se eles andarem de acordo com a lei de Deus. E diz ao povo o que ele vai fazer caso eles não se submetam à lei de Deus. Mas o ponto é, o capítulo 27 é um capítulo que fala sobre votos. E o que são os votos? Aqui, nesse contexto, nós não estamos lidando como fazer voto ou como não fazer voto. Esse não é o ponto do debate do capítulo 27. O ponto do debate do capítulo 27 é entender que tudo o que nós temos é consagrado ao Senhor. E que até mesmo aquilo que você vai resgatar, que foi entregue ao Senhor, você precisa pagar por aquilo. Isto é, veja, você vai pagar pelo menos o valor que foi avaliado mais 20%. O valor que foi avaliado, quanto foi avaliado esse animal que foi entregue? X. Então você vai acrescentar a X 20% daquele valor. Você vai pagar o valor mais 20%, que é aquele dinheiro que vai ser resgatado. Veja, isso está no verso 13 do mesmo capítulo, por favor. Né? Verso 13 diz: porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Você vai acrescentar 1/5 ao valor, aquilo que foi avaliado. Logo, 20% acima daquilo que foi avaliado. Você vai entregar ao Senhor. Perceba no verso 15 ainda: mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e será tua. Perceba no mesmo capítulo, verso 19: se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação. Verso 27, por favor: mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. E por último, o verso 31, quando diz: se alguém das tuas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Isso é interessante, irmãos, que quando você toma um voto ou faz um voto diante de Deus, você está dando alguma coisa ou alguém a Deus, consagrando alguma coisa ou alguém a Deus. Isso não é algo simples para você desfazer. Esse é o princípio bíblico. Mas o que está na essência do capítulo 27 é: assim como Deus, veja, porque você tem os 7 primeiros capítulos de Levítico, eles tratam sobre o sacrifício do Cordeiro que perdoa os nossos pecados e nos traz de volta para a presença de Deus. O capítulo 8 ao capítulo 10, você tem o trabalho do sacerdote e dos levitas, quando eles são consagrados, a necessidade de um mediador, para que esse mediador possa fazer essa relação entre nós e Deus. Do verso 11 em diante, até o verso 15, você vai encontrar a necessidade da purificação. Veja, lepra, tudo aquilo que está em contato com a casa, toda impureza tem que ser tirada, porque nada imundo pode se aproximar de Deus. E o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Nós temos, então, as festas estabelecidas no texto, que apontam para a necessidade da guarda do sábado, do ano do jubileu, como nós falamos, que vai ser muito citado nesse texto, mas também a Páscoa, a festa das primícias, o Pentecoste, a festa das trombetas, não é? A festa do tabernáculo. Todas essas festas apontam para a obra de Cristo. Ora, a festa da Páscoa é a morte de Cristo. A festa das primícias é a ressurreição de Cristo. A festa do Pentecoste é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. A festa das trombetas é a proclamação do Evangelho depois da morte e ressurreição de Cristo. E a festa dos tabernáculos é o povo sendo recolhido de todo lugar da terra e trazido à presença de Deus para adorá-lo. Então, todas essas festas proclamam o Evangelho.
Tudo isso feito pelo Senhor, toda a obra do Senhor. Então, a última parte do livro não poderia ser diferente. Agora, esse povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, que foi purificado de toda a imundície, que foi lavado, que foi dado o mediador para se relacionar com Deus, esse povo agora consagra tudo o que tem a Deus. Casamento, filhos, família, gado, terra, tudo que eles têm pertence ao Senhor. Agora, esse princípio vai nortear todo o capítulo 27. E é nisso, exatamente nisso, que se encontra a essência do capítulo 27. O coração da religião e da santidade repousa nesse coração, promessa e compromisso de Deus para conosco e nosso para com Deus. O que Deus fez por nós e como nós vivemos para Deus. E aqui nós temos diante de nós tudo aquilo que nós recebemos, nós consagramos ao Senhor. Tudo o que nós recebemos, nós consagramos a Deus, exatamente como Ele descreve na sua palavra. Se nós voltarmos um pouquinho, vocês vão entender, irmãos, que dentro dessa estrutura do capítulo 27, né, que estabelece vários tipos de votos. Veja, você vai encontrar até mesmo o voto daquilo que é o ser humano é entregue a Deus como voto. Isso não significa dizer que eles eram sacrificados em hipótese alguma. Ele era entregue, por exemplo, como aconteceu com Ana, que entregou seu filho ao serviço do Senhor no santuário. Não é o voto apressado, mas o voto que diz: se o Senhor me conceder e o primogênito que o Senhor me der, esse é teu. Esse é o princípio estabelecido aqui. Deus nos deu todas as coisas e nós devolvemos a Ele tudo aquilo que nós temos. A expressão utilizada no texto, por favor, no verso 2, ele diz assim: fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. E aqui a avaliação vai por idade. Mas entenda, não é discriminação de sexo ou de idade, mas daquilo que podia ser feito no serviço do Senhor. Preste bem atenção nisso. Aqui, quando ele usa essa expressão de 1 mês até 5 anos, de 5 anos até tantos anos, de 20 anos até 60, de 60 em diante, homem e mulher, quanto mais na flor da idade, podemos chamar assim, mais eles podiam servir ao Senhor. O valor desse resgate não era pelo valor intrínseco à pessoa, quanto valia o ser humano, ou quanto vale o indivíduo. Não é o valor da pessoa que está sendo tratado aqui, mas o serviço dele. Ora, esse é o mesmo princípio. Veja, que lá no capítulo 27, no verso 16, veja, quando ele fala sobre a terra, como ele usa o mesmo princípio. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Veja, aqui o princípio dessa dedicação é: quanto mais essa terra produzir, mais ela vai custar. Quanto menos ela produzir, menos ela vai custar. A ideia aqui não é que a terra vale ou que o indivíduo vale, mas é o que ela pode fazer. Esse é o ponto. Como eles podem servir ao Senhor e quanto tempo eles têm no serviço do Senhor. Seria um erro imaginar, porque certamente no Novo Testamento nós somos informados, e principalmente no próprio livro de Levítico nós somos informados, que o resgate e o perdão do pecado, ele era feito tanto do rico quanto do pobre. O pobre oferecia uma pomba e uma rolinha, enquanto que o que podia oferecia um novilho e um cordeiro, mas o que não podia oferecia aquilo que tinha. Perceba que a questão não é o quanto a pessoa vale, mas o que ela pode fazer, e o que isso aponta, o princípio que isso aponta. Ora, o rico não vai para o céu porque oferece novilho, e o pobre não vai para o céu porque oferece rolinha. Isso não é o ponto. O ponto é: Deus trata as pessoas diferentes, mas
preço da redenção é o mesmo. O preço da redenção é o mesmo. Nós podemos ser mais produtivos ou menos produtivos, nós podemos ganhar mais ou ganhar menos, nós podemos ter mais ou ter menos, mas isso não nos torna distintos na essência. Mas aquilo que podemos fazer. E esse é o grande ponto do texto. E o que o texto está tratando aqui, com respeito a isso, é mostrar que sim, existe redenção, mas o valor da pessoa não é o que está em jogo aqui, mas sim o que ela pode produzir no serviço do santuário. Por isso o preço é mais alto. Ora, a mãe e a mulher que era dedicada, essa mulher tinha que cuidar dos seus próprios filhos e na sua casa. Certamente ela não poderia dedicar-se como homem àquele serviço específico do santuário. Ora, uma pessoa podia ser comprada de volta por um preço determinado. Se alguém fizesse um voto e esse fosse pobre, veja, o sacerdote diria quanto valia. Perceba, por favor, verso 8 do capítulo 27. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação. Veja aqui, irmãos. Se o indivíduo ele não tem condições de fazer. Essa é a avaliação. Ele não tem como redimir aquilo. Veja o que ele diz. Então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto. Veja, o sacerdote vai adequar isso à posse do indivíduo. Todos vão ter de volta, com preços distintos, mas vão ter de volta aquilo que era seu. E o sacerdote é quem vai avaliar isso. Todos vão fazer dessa forma. Irmãos, essa era uma fonte excelente para o sustento do tabernáculo e do santuário. Tudo o que eles possuíam, eles consagravam a Deus. E se quisessem de volta, eles então pagariam pelo valor que foi determinado pelo sacerdote, mais 20% por ele. Perceba que a prática de redimir pessoas com dinheiro no Antigo Testamento era simplesmente uma sombra que aponta para o caráter redentivo de Cristo. Ora, veja só, irmãos, ele pagou o preço pela nossa redenção com um preço que nós não podemos calcular. Não era o que nós valíamos que estava em jogo, mas era o que a justiça exigia. Perceba que o sangue de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados, para nos purificar de todo pecado, não foi menor para uns e maior para outros. Foi o mesmo sangue que purifica tanto o que tem como o que não tem da sua iniquidade. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 18, não é? A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18, ele usa essa linguagem para dizer, para falar acerca desse resgate. Ele diz assim, 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, não é, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Veja que o preço pago pela nossa redenção mostra que não foi por prata e ouro. Havia um valor em prata exigido pelo tabernáculo para que fosse redimido aquilo que foi consagrado. Entretanto, o valor que foi pago para a nossa redenção não tinha como prata e ouro comprar. Era mais precioso do que isso. E exatamente nisso que repousa a nossa esperança, como a Escritura muito bem nos ensina, irmãos. Em Efésios 1,7 ele diz, nele nós temos redenção por meio do seu sangue,
Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo deu a si mesmo para nos redimir da impiedade e purificar a nós mesmos por meio do seu próprio sangue, transformando-nos no seu povo. A razão que o Filho de Deus foi enviado a esse mundo foi para nos redimir, comprar a nossa salvação. Veja que ele se comprometeu, ele deu tudo o que tinha, tudo o que possuía, a ponto da Bíblia de usar essa linguagem, não é? Ele deixou a sua glória para estar no nosso meio. De acordo com o Antigo Testamento e as leis do Antigo Testamento, irmãos, o povo poderia também votar e consagrar a Deus as suas propriedades, não apenas pessoas, mas a propriedade. Não apenas propriedade como animais, casas, eles poderiam dedicar isso ao Senhor. E isso, quando era resgatado, providenciava valores financeiros para o sustento do tabernáculo. Tudo depois de entenderem: o Cordeiro foi morto pelos nossos pecados, a nossa impureza foi tirada, o nosso pecado foi arrancado, a nossa culpa tirada, tudo foi nos concedido gratuitamente. Agora nós consagramos ao Senhor aquilo que temos. As pessoas podiam devotar ao Senhor tudo aquilo que elas tinham. Interessante que quando nós pensamos assim, o que Deus está nos ensinando é: veja como que o suporte e como o sustento daqueles que trabalham no serviço do Senhor, eles recebem. De onde vem esse sustento? Vem do entendimento da obra da redenção, que produz comprometimento desse povo, entregando tudo o que tem a Deus. Tudo o que tem a Deus. A lei, ela requeria, irmãos, a lei requeria que fosse entregue o dízimo ao sacerdote e aos levitas, porque eles não tinham posse nenhuma. Tudo era entregue a eles. Perceba que, logo na sequência do texto, depois que ele fala de todas essas ordens e todos esses votos e como eram redimidos essas coisas, ele fala do dízimo. Perceba, por favor, no verso 30 especificamente, ele diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. Aqui ele fala que daquilo que é produzido pelo campo, eles devem entregar o dízimo. Veja que todo o capítulo, irmãos, trata sobre o povo entregando o que eles têm em consagração ao Senhor. Tudo o que eles têm, pessoas, família, casa, tudo que eles possuem, o que a terra produz, o que a terra tem, tudo é entregue ao Senhor, consagrado ao Senhor. E isso também eles podiam fazer por meio de voto. E se quisessem redimir isso, eles pagavam por isso. Esse é um conceito de comprometimento. Esse é o efeito básico e fundamental da obra da redenção. Não há como fugir desse princípio. Essa é uma pergunta clássica e fundamental que precisa ser feita. Ora, o que você possui, a quem pertence? O que você tem, quem é o dono daquilo que você tem? Quão fiel ao Senhor você tem sido com aquilo que Deus tem te dado? Você tem cooperado na casa de Deus de acordo com as bênçãos que você tem recebido de Deus? Por que você coopera na casa de Deus? Preciso dizer isso a vocês, irmãos. Quando nós chegamos diante de Deus, diante da sua corte, diante do seu santuário,
adorando ao Senhor no esplendor da sua santidade, nós trazemos a Ele aquilo que temos e possuímos. Toda a nossa vida é entregue a Ele. Isso era feito diante dos levitas. Eles recebiam a herança de Israel. O salário deles dependia dos dízimos da terra que todas as outras tribos traziam. Por isso ele disse aos israelitas, veja, em Números capítulo 18, verso 21, ele diz exatamente isso, né? Eu dou aos levitas todos os dízimos de Israel como sua herança, em retorno ao trabalho que eles têm feito na minha tenda, ou na tenda da congregação. Números 18, 21. Perceba que os dízimos eram exatamente, eles eram dados para que fosse o salário deles. Está lá 18, 21 e 18, 31, diz exatamente isso. Lá em Deuteronômio 12, 19, ele fala, cuidado, não negligencie os levitas enquanto você viver na terra. E até mesmo os levitas deveriam dizimar daquilo que recebiam, como está lá em Números 18, verso 25, 28 e 29. E, em outras palavras, nós entregamos tudo o que temos a Deus. Todos os que recebem contribuem na casa de Deus. Tudo que temos pertence a Ele. E isso nos ajuda a entender que o suporte e o sustento de tudo aquilo que é feito na casa de Deus é parte de um preceito e fundamento espiritual, não de negociata com Deus. Preste atenção nisso. Não é simplesmente dizer, irmãos, você precisa ofertar ao Senhor com voluntariedade, você precisa ofertar ao Senhor com coração, com espontaneidade, liberalidade. Você pode até ouvir essas coisas, mas o efeito disso só é real se, como no livro de Levíticos, isso for a coroa de toda a revelação de Levítico, toda a obra da redenção, todo sacrifício, toda obra feita por Deus para libertar o povo, redunda em declaração de glória ao Senhor, dizendo tudo pertence a ti. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo entendeu, quando ele aplica esse conceito lá na segunda carta dele aos Coríntios, por favor, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. A partir do verso 1, acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, porquanto, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Perceba que aqui ele não está falando o rico que ganha muito, mas ele está falando a disposição do coração do que foi salvo. Veja, a igreja da Macedônia é um exemplo de cristianismo. Vou voltar para a sequência do texto, mas ainda no mesmo capítulo 8. Por favor, veja o que diz o texto, não é? A partir do versículo 9. Diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ora, o que os irmãos de Macedônia estavam fazendo? Eles estavam refletindo a obra da redenção. Não existe pobre no meio do povo de Deus. Deuteronômio 15, verso 4 diz: não haverá um pobre no vosso meio. E quando a gente escuta lá na nossa infância, minha mãe falava para mim, eu sou rica da graça do Senhor. A gente achava que isso era um jargão, mas não, esse é um princípio bíblico. Veja, ele se fez pobre para que todos nós fôssemos ricos. Ricos do quê?
Paulo disse à igreja de Éfeso, ele falou: bendito seja o Deus do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nos foi concedido toda a riqueza, toda a glória. Nós herdamos aquilo que Cristo conquistou. Tudo pertence a Deus e foi dado ao seu povo. Nós somos cheios da graça. Ele se tornou pobre para que fôssemos ricos. Não há um pobre na casa do Senhor. Por quê? Não porque não há quem não necessite. Porque até o que necessita serve e contribui. A igreja da Macedônia diz: nós queremos mostrar que na nossa pobreza nós vamos servir em abundância de graça. Veja o que o texto diz no capítulo 8, de novo, verso 2: porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Aqui ele está falando da pobreza material mesmo. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Como é que eu oferto, como é que eu contribuo, como é que eu entrego a Deus o que eu tenho? Como Cristo fez. Deixou tudo o que tinha para não ter onde reclinar a cabeça, para que ele nos fizesse ricos. Nós entregamos tudo o que nós temos a Deus. Nós entregamos com liberalidade, nós entregamos com voluntariedade, nós fazemos isso com alegria. Porque o que está em jogo aqui não é o sustento do pastor, nem o sustento da igreja. O que está em jogo aqui é muito mais do que isso. É a disposição de um coração que foi verdadeiramente alcançado pelo Evangelho. Acompanhe comigo o texto, por favor, ainda no verso 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, veja, e mesmo acima delas, se mostraram como voluntários. Não há pouco que se tenha que não se possa dividir. Esse é o espírito da igreja, irmãos. O que é que leva você a dividir o que tem? Porque Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que fizesse do seu povo um povo rico. O que é que tem impedido você de contribuir na igreja? Ora, eu não estou falando de acordo com o que Deus tem te abençoado. Não. Eu estou falando de acordo com o que Ele fez por você. Ele não foi empurrado do céu para fazer o que fez. Diz a Escritura que Ele veio voluntariamente. Por que a doação é voluntária? Porque ela é redentiva. Ela é fruto da obra da redenção. Não é moralismo. Você não vai trabalhar o seu coração para dar voluntariamente. Não é esse o ponto. É redenção, não é moralidade. Não é dar para receber. É dar porque você recebeu tudo o que você precisava. Ora, você precisa de pão, ele diz, eu sou o pão da vida. Você tem sede, ele diz, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. O que mais você precisa? Família, marido, casa. Eu vou preparar uma casa para vocês.
mas eu não tinha onde reclinar minha cabeça. Eu me fiz pobre para fazer de vocês ricos. A ordenança, o princípio que se encerra no livro de Levítico é o coração da religião é promessa e comprometimento. Deus prometeu e deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E o que é que produzirá em nós? Comprometimento. O que eu faço da minha vida? Como eu vivo com aquilo que eu tenho? Eu tenho todas as coisas. Ainda que uma mãe que amamenta o filho se esqueça do seu filho, diz o Senhor, eu nunca me esquecerei de ti. Israel bebeu da água, porque a rocha foi ferida. Stephen Woolley, no excelente livro que foi publicado recentemente pela Editores Puritana, ele faz uma analogia impressionante, quando ele discorre sobre a vara que feriu a rocha de onde saiu água que matou a sede do povo no deserto. Ele diz, a vara, o bordão de Moisés, era o bordão do juízo de Deus. Quando ele levantava, havia inundação, moscas, pragas, insetos, tudo vinha contra o Egito. Era a ira de Deus contra o pecado. Ele diz, Deus disse a Moisés, fere a rocha. E a Bíblia descreve assim, que a rocha estava presente no meio de Israel e a rocha era Cristo. Então Stephen Woolley diz, ora, quando o bordão que é a ira de Deus fere Cristo, então sai um rio de água viva. E esse rio mata a nossa sede, alimenta a nossa alma e produz riqueza ao seu povo. E isso, essa glória dessa obra, o que produz em nós, o que vai fazer conosco. Levítico encerra dizendo, a terra eu consagro ao Senhor, a minha família eu consagro ao Senhor. E se eu quiser de volta, eu pago por ela, porque tudo é do Senhor. O que eu tenho e o que eu possuo pertence a Ele. Certamente a avareza é pecado, porque ela não condiz com a liberalidade do nosso Deus. Eu preciso ratificar isso diante de vocês, irmãos. Não existe Deus no mundo que se iguale ao nosso Deus. E nem código de lei na terra que seja como o código de lei dado pelo nosso Deus. Porque revela exatamente o que Ele é e o que Ele faz. Ele diz, Ele criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, estabeleceu um padrão para a igreja. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, a igreja deve fazer, na antiga aliança fazia assim. Lá no Novo Testamento, Jesus disse, no meu reino, quem quiser ser o maior, vai ser o menor, quem quiser ser grande, seja servo de todos, assim como eu, que não vim ser servido, mas servir e dar a minha vida por resgate. Veja, o que ele fez é padrão para a igreja. O modo de contribuir, de entregar, não é baseado em deduções, é baseado no modelo da ação de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, Cristo, sendo rico, se fez pobre para que fôssemos feitos ricos. A igreja da Macedônia, que era pobre financeiramente,
superabundou em riqueza, por causa da generosidade que havia no coração deles. A avareza é pecado. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: porque ela é idolatria. Porque você ama mais o dinheiro do que a Deus. Ora, irmãos, se Cristo deixou sua glória por nós, certamente nós precisamos estar preparados para deixar o que for por causa dele. O que é que você tem? O que você tem pertence a quem? Como você usa o que Deus te deu? Como está a tua contribuição na igreja? Você vai ver o tanto que você entendeu do Evangelho pela generosidade do teu coração. Os argumentos que usamos para não servir a Deus com o nosso recurso, eles são todos iníquos. Porque Deus se entregou completamente por nós. Se comprometeu completamente por nós. Para que nós nos comprometêssemos completamente com Ele. Salário, família, filhos, terra, posse, recurso, tudo que eu tenho pertence a Deus. Mas você talvez nessa manhã, aqui, que não conhece o Senhor, tenha ouvido falar do modo como as pessoas contribuem e elas dão dinheiro para receber benefícios do Senhor, elas dão dinheiro para poder receber de volta alguma coisa de Deus. Ora, isso tudo não tem fundamento. Certamente o que Deus requer é a voluntariedade do nosso coração como fruto daqueles que foram alcançados pela graça. Perceba, você não vai comprar a bênção de Deus nem a salvação de Deus com seu dinheiro. Porque ela foi dada de graça por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Ela foi dada de graça. Você precisa entregar sua vida ao Senhor. Interessante, se você notar especificamente, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender que a contribuição, só para encerrarmos o texto, por favor, 2 Coríntios 8, volte comigo, por favor. Volte comigo no verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E ele diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também, veja, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Ora, não é entregar-se às coisas externas, mas não adianta nada, não tem valor algum aquilo que você dá, se você primeiramente não entrega a sua vida a Deus, a sua alma. Você dá primeiramente a si mesmo. Você entrega a sua vida a Deus. Não há nada mais precioso para Deus. Ele comprou você com o sangue do Cordeiro, que nem prata nem ouro pode comprar, nem o ciclo do santuário pode adquirir. Foi o sangue do Cordeiro que te comprou. Entregue-se a Ele primeiramente. E use tudo que você tem para Ele.
qualquer recurso, sem avareza. Porque assim nós demonstraremos externamente a glória da abundância, da graça e da riqueza que foi derramada em nossos corações. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra. Aplica a tua palavra ao coração do teu povo. Transforma a vida do teu povo. Ajuda-nos a viver, ó Deus, comprometidos com o Senhor, completamente em todas as áreas da nossa vida. Terra, casa, filhos, esposa, bens, tudo que temos, sem avareza, queremos entregar a Ti. Tu és o nosso Deus. Tu és a fonte de todo bem. E nós queremos nos comprometer com o Senhor a cada dia para viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.